Ele está ali girando. Ah, Isso, joia. Então, vamos lá, pessoal, boa tarde. Com muito orgulho e prazer que eu apresento a vocês o professor Fábio André. Essa pessoa é uma pessoa muito especial para mim, para a Verusca, porque foi a pessoa que deu um empurrão para a gente na época da graduação para buscar o conhecimento e a formação acadêmica no mestrado, e mesmo após retornar à universidade, ele me deu muita força. Tá? É um professor de periodontia, ele foi meu professor na graduação, consegui trabalhar com ele depois, quando eu terminei o mestrado, e é um dos professores que a gente tem sempre como exemplo, sabe? Então, esse é um dos meus objetivos, é ser pelo menos 10% do que esse professor foi para mim, tá? E, então, assim, é com muito prazer, professor, que o senhor fica à vontade, e a gente fica muito satisfeito, muito feliz mesmo pelo senhor ter aceitado o nosso convite para estar falando aí esses 50 minutinhos, uma hora aí com a gente, tá? Fica à vontade, professor. tranquilo, Eduardo. Eu que agradeço o convite, né? E o detalhe, né, que de repente, na atual circunstâncias, ter que fazer essa aula remota, quando na verdade, né, a gente gostaria de estar aí presente, né, principalmente porque foi na Unipar que eu iniciei a carreira em docência, né, então você veja, eu tô meio velho, né, foi em 1996, então foi em 1996, e aí eu trabalhei na Unipar, acho que até 2000, até o final do ano 2000, né, mas é um prazer muito grande estar aqui, né, e principalmente vendo que a grande maioria dos ex-alunos daquela época hoje são docentes, coordenadores e tudo mais dentro do curso, tá? Bom, Eduardo, você havia comentado comigo para falar alguma coisa a respeito da atualização da classificação das doenças periodontais, né? Então, eu montei um material, assim, sintético, né? Claro, eu tentei, assim, para deixa eu ver aqui, para tentar falar dentro do prazo, né? E, de repente, hora que eu começar a projetar, provavelmente eu não vou conseguir enxergar mais o chat, né? Da impressão que eu estou falando para a tela do computador, né? Mas depois, ou no transcorrer, para mim fica meio ruim que eu não consigo ler, né? Mas depois, ou o Eduardo pode interromper, caso ele estiver acompanhando, ou então, no final, se as dúvidas ou discussões e tudo mais, a gente pode vir aqui a falar, tá bom? Eu vou tentar fazer um compartilhamento de tela. Normal, às vezes, no primeiro momento não vai, mas caso não apareça nada, você me avise, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Uhum. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que deve estar aparecendo alguma coisa, não? Só o... Já está começando, agora liberou, professor. Só está aparecendo uma duna aí, né? Isso, exatamente. Então, deixa eu achar o arquivo aqui para colocar, tá? Isso. Parece aí alguma coisa agora? Tá, joia. Isso. Eu não sei se essa é a foto mais atualizada, É, né, Eduardo? Mas assim, é bem assim, recordo bem da época que eu estava aí na Unipar, aumentou bastante, né? Não era assim, então, mas a hora que eu olhei, falei, eita, essa praça aí, viu, cara? Mas então, a gente vai tentar falar alguma coisa a respeito da classificação das doenças periodontais, né, que teve uma atualização recente, né, tanto é que alguns falam a nova classificação como se fosse alguma novidade em si. Eu, particularmente, não considero uma nova classificação, e sim uma atualização em relação ao que tinha anteriormente, porque a classificação anterior ela era de 1999, né, então você vê que ela ficou muito tempo
parada, e o conhecimento na área de periodontia, ele evoluiu muito, né? Mas é muito interessante, ele evoluiu muito, mas a gente continua fazendo sempre do mesmo jeito, né? Mas são alguns detalhes, tá? Então, eu vou tentar fazer uma síntese de algumas questões relacionadas a isso, né, dentro desses aspectos da classificação, dessa atualização das classificações, tá? Bom, então, o primeiro passo que a gente tem que entender é a diferenciação de gengivite e periodontite, né? Então, no caso específico, a gengivite, a gente tem o quadro inflamatório gengival, né, como a gente vê aqui com sangramento à sondagem mais discreto, e aqui com sangramento à sondagem mais evidente. A característica diferencial clínica que a gente tem da gengivite, então, é a presença desse quadro inflamatório gengival, porém, a gente não tem a presença da perda clínica de inserção, ou seja, a gente não tem a perda clínica aqui de inserção, que nesse caso aqui seria caracterizado com aumento da profundidade de sondagem, né? Por outro lado, nos casos de periodontite, a gente já começa a ter, como a gente percebe aqui, inclusive com presença de supuração, mas um aumento da profundidade clínica de sondagem, né? O slide, a foto está um pouquinho escura, mas fazendo uma contagem tem 1, 2, 3, vamos colocar 4 milímetros para fora, essa sonda tem 10 milímetros, então tem uma profundidade clínica de sondagem de 6 milímetros aqui. E para a gente ter essa profundidade clínica de sondagem de 6 milímetros, a gente tem que ter tido perda de inserção, ok? Então, quando eu falo perda de inserção, eu estou me referindo... Eduardo, eu vou ser um pouco repetitivo nesse aspecto, como você falou que tem segundo, terceiro, às vezes esses conceitos são importantes para a gente poder se situar. Professor. Então, quando eu falo perda clínica de inserção, eu estou me referindo, ou perda de inserção, estou me referindo à reabsorção óssea, a perda das fibras do tecido conjuntivo do ligamento periodontal, e eu vou ter a presença de um cemento contaminado, ou em alguns textos trazem com a expressão de cemento necrótico, né? Então eu tenho um cemento contaminado, degradação das fibras do ligamento periodontal e reabsorção óssea. Então essa é a minha caracterização de perda clínica, ou perda de inserção, no caso, né? Então aqui só mostrando o exemplo, né, de alguns aspectos, que isso seria tema de uma outra discussão, né? Você veja no mesmo elemento dental, você tem aqui, por exemplo, numa face mesial, uma profundidade de sondagem aqui de aproximadamente 5 milímetros, aí eu vou migrando, essa profundidade aqui, ela já cai para 3 milímetros, aqui 1 milímetro, aqui ela vai para 5 de novo, e aqui ela vai para 8 milímetros, né? Então, mostrando que na mesma face de um elemento dental, você pode ter diferentes profundidades clínicas de sondagem, né? Então, e aqui sim, né, mostrando que esse sítio aqui você tem uma perda de inserção bem característica, no entanto, aqui nessa vestibular você não tem perda de inserção caracterizada aqui, mas esse é um dente com perda de inserção, obviamente, né? Então, só fazendo uma recapitulação da classificação da Academia Americana de Periodontia de 99, então você vai ter praticamente 2 tipos de doenças, né? As doenças gengivais e as doenças periodontais. E isso não mudou muito em relação à classificação atual que a gente tem agora, com a atualização, né? Então, nessas doenças gengivais, você vai ter a induzida por biofilme, e essa induzida por biofilme, ela pode ser modificada por vários fatores, desde aspectos sistêmicos, uso de medicação e assim por diante. Você tem essas doenças gengivais, onde você tem lesões gengivais que não são oriundas do biofilme bucal convencional, né? Então, aí você pode ter a gengivite estomatite herpética, você pode ter doenças fúngicas, alterações genéticas, doenças bacterianas de origem específica, como, por exemplo, a bactéria da gonorreia, a bactéria da sífilis, que pode gerar algum tipo de lesão gengival, e ainda mais, assim, as consideradas lesões traumáticas também, né? Bom, quando a gente entra no campo agora onde você já tem a perda de inserção, aí a gente já começa a ter as chamadas periodontites. Aí a gente teria, na classificação de 99, a periodontite crônica, a periodontite agressiva, né, que são, como eu já mencionei anteriormente, são os quadros em que a gente tem a perda clínica de inserção, né?
A periodontite associada às doenças sistêmicas, as periodontites necrosantes, que aí entra a gengivite necrosante, né, a chamada guna, né, os abscessos periodontais, as lesões periodontais associadas a alterações endodônticas. Então, essa é a classificação que a gente tinha de 99, né, então é uma classificação aí que fez 20 anos, né, então, em 20 anos, muitas coisas mudaram do entendimento em relação à etiopatogenia das doenças periodontais, tá? Então, de acordo com uma reunião que foi feita em 2018, né, foi então discutida uma atualização em relação à condição periodontal, essa classificação das doenças periodontais, onde a gente teria, então, primeiro, assim, o entendimento dessa situação, né, os pacientes com saúde periodontal, né, então aqui a gente tem um exemplo de uma situação de saúde gengival, onde a gente não tem aqueles sinais clínicos de inflamação, não tem perda de inserção e coisas desse tipo. Aí você tem uma situação do paciente que tem gengivite, e essa situação de gengivite, de acordo com a implementação dos hábitos de higiene, a remoção dos fatores de retenção de biofilme, obviamente ele pode retornar a essa situação de saúde, e a gente sabe, né, a condição do indivíduo, ele varia período para período, então isso é comum a qualquer um de nós, a gente percebe que às vezes uma área da gengiva apresenta aquela inflamaçãozinha e tal, então é por isso que existe essa seta de mão dupla, né, que às vezes a pessoa ela fica migrando dessa situação para essa, depois retorna, então ele fica transladando aqui. Porém, alguns pacientes e alguns sítios, né, eles podem evoluir para a periodontite. Então, você pode ter um paciente que venha a apresentar perda de inserção. Esse paciente com periodontite, ele pode ser submetido a um tratamento periodontal, e aí entra as suas diferentes formas, cirúrgico, não cirúrgico, tudo mais. E aí, após isso, você pode ter um indivíduo que tinha periodontite, foi submetido a tratamento, e aí ele é um paciente com periodontite, mas com um caso estável, né? Ou seja, você conseguiu controlar a doença, e aí você tem uma situação de saúde periodontal. Apesar que seria a mesma coisa no paciente que nunca teve doença periodontal, não, porque a doença periodontal com perda de inserção, ela tem uma característica ela é irreversível, né? Ou seja, perdeu, aquela estrutura não volta mais. Então, muitas vezes, esse paciente, ele se encontra com periodonto já reduzido e, às vezes, com bolsas residuais, né? Você pode ter, dentre essa situação, um paciente que fez tratamento periodontal, mas apresenta alguns sítios com inflamação gengival. Então, significa que ele tem doença? Não. Significa que ele tem algumas áreas como se ele tivesse um quadro de gengivite, né? Então, isso muitos profissionais entendiam que ele estava tendo recidiva da doença periodontal, e na verdade não é bem assim. E aí você pode ter realmente os pacientes com casos instáveis. Então, você percebe que do mesmo jeito que você tem essa situação aqui em cima, após o tratamento, essa mesma situação, ela se repete aqui embaixo, de acordo, só que agora com o indivíduo com periodonto reduzido, tá bom? Então, considerando essa questão da divisão, né, então, dessa atualização, a gente pode ter os indivíduos, então, com saúde periodontal e dividido de acordo com as suas condições gengivais. Então, você vai ter o paciente que a gente vai caracterizá-lo com saúde periodontal, com gengivite induzida por biofilme e doença gengival não induzida por biofilme, que entra na mesma caracterização da classificação anterior, tá? Então, aqui só recapitulando, né, alguns quadros de gengivite, né, uma gengivite mais discreta, com sangramento à sondagem mais, vamos dizer assim, mais moderado, né, e aqui uma gengivite mais evidente, com sangramento à sondagem mais marcante. E aqui, como eu mencionei, já um quadro de periodontite, onde a gente apresenta aqui a perda de inserção, tá? Só que agora, isso é uma atualização que não tinha na classificação anterior e realmente não tinha, mas a gente utilizava, porque a gente entendia que aquilo era um equívoco da classificação anterior, porque
eles diziam assim, que qualquer indivíduo que tinha um sangramentozinho gengival, ele estava com gengivite, né? Por quê? Eu me lembro até algumas vezes, né, que isso eu já ouvi, inclusive por pessoas, assim, relevantes dentro da área de periodontia no país, e numa dessas reuniões de grupo e tudo mais, foi colocado assim, não, mas o indivíduo pode ter, sei lá, 5% dos sítios sangrantes, e isso seria considerado uma doença? Pessoa, claro que é considerado uma doença. O cara tem gengivite. Falei, gente, mas é muito pouco, né? 5% de sítio sangrante, às vezes você faz isso de forma traumática, passando fio dental na interproximal dos teus dentes. Aí eu lembro que a pessoa pegou e me ensinou assim, olha, é o seguinte, ou o indivíduo é doente, ou o indivíduo é saudável. Não existe um indivíduo meio doente, né? Ou ele tem pneumonia, ou ele não tem pneumonia. Não existe meia pneumonia. Então, não existe meia gengivite ou meia periodontite. Só que esquece-se que a gente tem 32 dentes, ou 28 dentes, né, se excluir os terceiros molares, e cada dente é uma história, cada face é uma característica. Então, esse aspecto ele foi contemplado nessa atualização da classificação, onde eles colocam o seguinte, né? O que eles consideram agora, o que é considerado saúde gengival, e nós, assim, que trabalhamos na área, concordamos com isso perfeitamente, né? Ó, o indivíduo que tem o periodonto íntegro, profundidade clínica de sondagem de 3 milímetros, ó, sangramentos de sondagem até 10% dos sítios, né? Ou seja, o indivíduo pode ter alguns sítios sangrantes e nem por isso ele é considerado como gengivite, porque esse sítio com sangramento, que é muito pouco, né? Imagine, você tem aí, se a gente for colocar, por exemplo, 20 dentes na boca, você mensura 6 sítios por dente, faça as contas de quanto você vai ter, né? Você vai ter menos de 20 sítios com sangramento, né? E sem perda óssea radiográfica, que caracterizaria a ausência de perda clínica de inserção. Por outro lado, você poderia ainda ter um indivíduo com periodonto reduzido, né? Ou seja, uma periodontite estável, onde você tem uma profundidade clínica de sondagem também até 3 milímetros, sangramento à sondagem até 10%, e você pode ter perda óssea radiográfica, tá? Por quê? Porque esse indivíduo já teve uma doença periodontal, então a crista óssea não se recompõe da forma apropriada. E você pode ter também indivíduos com periodonto reduzido, inclusive com profundidade clínica de sondagem até 4 milímetros, mas não oriundo de uma perda óssea por problema periodontal. De repente, esse indivíduo tem uma região interproximal que ele sofreu um procedimento para recomposição de distância biológica, ou seja, fez uma cirurgia periodontal para recompor, né, o espaço biológico, um aumento de curoclínica, e aí você pode ter uma perda de inserção nesse sentido. Você pode ter um indivíduo que ele fez um tratamento ortodôntico e durante a movimentação ortodôntica, os dentes tiveram recessões gengivais e você tem uma perda de inserção ali, mas aquilo está longe de ser uma doença periodontal com característica inflamatória, né? Então, você percebe que essa atualização para a gente foi muito interessante, porque ele realmente definiu o indivíduo com saúde periodontal. Então, e a gente tem que entender que quando a gente fala em saúde periodontal, é difícil você ter um indivíduo que tenha 100% dos sítios sem nenhuma tendência a sangramento, tá bom? Então, isso é uma coisa realmente bastante difícil da gente ver durante a nossa prática clínica, tá? Bom, então, ó, a gengivite num periodonto íntegro, né? Então, ela pode ser considerada localizada ou generalizada também, né? Então, a gente já vai colocar algumas questões nesse sentido. Então, perda clínica de inserção não tem e não tem. Perda óssea radiográfica também não tem e não tem. Sangramento à sondagem, né? Então, ele pode ser maior, ou seja, entre 10% e 30%, a gengivite é considerada localizada. E ele pode ter 30% generalizada. Lembrando bem que esse de 10% a 30%, maior que 30%, esse número é um número que eu, particularmente, não engoli ele muito bem, sabe? Porque isso aí simplesmente foi um elemento de uma definição
arbitrária. Então, significa que o indivíduo ele tem 31% dos sítios é generalizado. E, às vezes, não é bem assim. A gente tem que ver o contexto da situação, né? Mas, só para vocês entenderem que esse número de 10 a 30 e maior que 30, ele foi um número estabelecido de forma arbitrária e ele vem da classificação de 99, tá? E aqui com o periodonto reduzido, né? Então, aqui fica bem um exemplo, né? Você vê aqui uma situação em que foi feito um procedimento de aumento de coroa clínica para fazer a restauração desse dente. Então, essa aqui é a radiografia antes do procedimento. Então, reparem na crista óssea interproximal e aqui após o aumento de coroa clínica. Então, você percebe aqui e aqui uma perda óssea, mas essa perda óssea, ela existiu por quê? Porque eu entrei com o instrumento ali e e rebaixei essa crista óssea para criar essa distância biológica, né, ó, aqui vai ficar mais evidente, ó, que é a distância do término de preparo até a crista óssea, e aqui do término do preparo até a crista óssea. Então, você percebe que essa distância daqui até aqui, ela realmente foi aumentada, com você compara aqui até aqui. Então, nesse caso especificamente, a gente tem, então, uma perda clínica de inserção presente e presente. Uma perda óssea radiográfica, a gente coloca possível e impossível, por quê? Porque, às vezes, o problema pode estar localizado na vestibular, né? Então, se ele está localizado na vestibular, a hora que faz a radiografia, ocorre uma sobreposição, você não vê absolutamente nada, né? E a profundidade clínica de sondagem, ó, menor ou igual a 3 milímetros, menor ou igual a 3 milímetros. Em alguns casos, a gente pode discutir isso também, tá? Eu também não concordo bem com a 3 milímetros, dependendo até 4 milímetros, em algumas situações você pode considerar também. E o sangramento à sondagem, que entra numa classificação semelhante à que eu mencionei anteriormente, né, até 10%, até 10% seria saudável, né, de 10 a 30% seria localizada e acima de 30% generalizada, tá? Bom, então, essa gengivite induzida por biofilme, ou seja, que tem uma relação direta com a presença do biofilme dental, você pode ter ela exclusivamente associada ao biofilme, você pode ter ela associada a um fator sistêmico, um fator local. O fator local, por exemplo, entende-se um excesso marginal de restauração, um término de prótese que esteja retendo biofilme. Um outro fator local, por exemplo, uma recessão gengival que a pessoa não consegue fazer o procedimento de higienização de forma apropriada, e ela pode ser também associada ao uso de medicamento, porque há alguns tipos de medicamento que promovem um crescimento desse tecido gengival, né? Existe uma estimulação e uma proliferação de algumas subpopulações de fibroblastos e você tem um crescimento desse tecido, tá? Aqui um exemplo, né, isso aqui, essa foto a gente fez ali no hospital, né, no hospital universitário, mas essa aqui era uma transexual, HIV positiva, e ela já estava com manifestações clínicas, inclusive, de AIDS, né, tanto é que ela estava com a taxa de leucócitos dela bem baixa e tudo mais, e você percebe, né, que além do fator sistêmico envolvido, você percebe uma condição de fatores locais, assim, presentes, né? Então, você percebe, inclusive, uma proliferação bacteriana, inclusive no tecido gengival, que mostra uma higiene bucal extremamente deficiente. Tudo bem, a paciente estava hospitalizada e tudo mais, existe uma certa complicação, mas aí você tem um exemplo de uma doença gengival, né? Não tinha periodontite, por incrível que pareça, associado a um fator sistêmico provável envolvido, tá bom? Ainda dentro dessa situação, essa é algo que também a gente tem que considerar, né, que são as gengivites, ela pode ter uma considerada leve, moderada ou severa, de acordo com o grau inflamatório, né, e como eu já mencionei, generalizado e localizado. Então, o leve, o que seria? Seria aquela gengivite que você faz a profundidade de sondagem, né, coloca a sonda, tira, vai dar mais ou menos de 10 a 30 segundos, aparece lá aquele pontinho de sangramento, né? Moderada, você coloca, tira a sonda, já acontece o sangramento praticamente que instantâneo. E severa,
já é uma tendência, inclusive, ao sangramento espontâneo. Você coloca, dá a impressão, assim, que você rompeu uma, sei lá, uma veia na gengiva, porque é um sangramento muito profuso, né? Então, por exemplo, situações como essa aqui que a gente vê, ó, provavelmente aqui seria uma gengivite com uma característica já mais, eu diria para você, severa. Se eu colocar uma sonda periodontal nessa área interproximal aqui, o sangramento vai ser bem marcante. A mesma coisa aconteceria aqui, né? Primeiro que você vê uma quantidade de fator de retenção, e aí você vê nitidamente um tecido extremamente inflamado. Esse tecido aí, dependendo da forma como você afasta para fazer a foto, você já tem um sangramento bem evidente, tá bom? Bom, aqui um crescimento gengival associado ao uso de medicação, então é bem característico esse crescimento lobulado. Esse é um paciente jovem, né? Ele fazia uso de medicação, faz, né? Para controle de epilepsia, né? A parte superior dele estava muito pior do que essa inferior, né? Que essa parte aqui é uma parte que foi tratada já há algum tempo atrás. E aí a gente já percebe um recrescimento, mas esse crescimento aqui, ele se manteve, por quê? Porque o padrão de higiene bucal aqui, a gente conseguiu manter num padrão mais adequado, né? Nessa parte inferior aqui, eu estou mostrando a foto ainda antes da parte cirúrgica, tá? E aqui também, ele teve uma pequena hiperplasia depois, mas aqui só para vocês entenderem que é um crescimento gengival, que você tem um fator externo aí influenciando, e nesse caso, especificamente, é o uso de uma medicação que tem como um dos efeitos adversos essa proliferação de fibras por parte dos fibroblastos que estão mais hiperativados, né? Você tem ainda também, você percebe, por isso que eu falo, né, é uma atualização, então ele pegou inúmeros elementos que tinha da classificação anterior e só foi lapidando e muitas coisas permaneceram exatamente como estavam, né, e esse aqui permaneceu como estava, doença gengival não induzida por biofilme, então você vai ter lá fibromatoses gengivais hereditárias, como doenças genéticas, infecções não específicas, exatamente como estava no início dos slides que eu havia colocado, né, infecções específicas, processos reacionais ou alérgicos, né, doenças endócrinas metabólicas ou deficiências nutricionais, então são exatamente as mesmas coisas que nós tínhamos na classificação de 99, ou seja, nesse ponto não mudou nada, tá? Quando agora a gente começa a falar em perda de inserção, então a gente entra na área da periodontite, e aí a periodontite, num primeiro momento, ela foi dividida em 3 categorias, né? Então, você vai ter ali, ó, as doenças periodontais necrosantes, que aí entraria a gengivite necrosante, aí eles falam da periodontite necrosante. Eu, particularmente, assim, eu não sei se o Eduardo concorda comigo, eu tenho um pouco de dificuldade para definir a gengivite necrosante da periodontite necrosante, porque é muito complicado, vocês vão entender daqui a pouco, eu vou mostrar, um dos pontos mais críticos, na minha opinião, dessa atualização, é os padrões de progressão, que eu acho extremamente complicado do clínico avaliar isso no dia a dia. É legal na teoria, sim, mas para você botar isso em prática, eu acho que aí a coisa vai ficar complicada, e provavelmente essa classificação vai ter uma nova atualização em breve, né? Bom, então, a gente tem aqui a periodontite, e a gente tem aquela periodontite também associada a fatores sistêmicos, ou seja, que é basicamente um espelho das situações que a gente tinha na periodontite, né? Então, quando eu pego aqui as periodontites necrosantes no primeiro momento, a gente tem duas situações, em pacientes com doenças crônicas graves e pacientes comprometidos temporariamente. Nesses pacientes comprometidos temporariamente, entra o exemplo clássico da gengivite necrosante, né? Que era aqueles, por exemplo, vamos pegar um exemplo, aluno, né? Aluno de graduação, por exemplo, em época de exame, tem um monte de prova, né? Eu acho que no Unipar continua do mesmo jeito, né, Eduardo? Ou seja, aquela uma semana cheia de prova, o aluno tem prova de manhã todo dia, a semana inteira, então aquilo, a molecada ficava meio estressada com aquele negócio, né? Então, isso gera um aumento do estresse, isso tem uma série de interferências, desde o padrão de higiene bucal e tudo mais, isso você pode ter uma manifestação aguda do problema, né? E aí você poderia ter gengivite necrosante se não levasse à perda de inserção, periodontite necrosante se você tivesse uma perda de inserção, e estomatite necrosante, que são aqueles casos
mais severos, na grande maioria das vezes associado com esses pacientes com doenças, com comprometimento crônico, com doenças graves, tá bom? Então, aqui um exemplo de uma aluna de graduação, né, isso aqui normalmente lá por novembro, final de novembro, começo de dezembro, cheio de prova, né, e aí chegou numa situação como essa, né, então você tem um quadro aqui caracterizado pela presença de dor, né, então a diferença dos processos necrosantes com a periodontite crônica convencional é justamente essa questão da dor, né, aqui a dor é muito marcante, tanto é que não consegue escovar, então aí você entra com meios químicos, escovação suave e assim por diante, tá? Eu confesso a vocês que eu tenho um pouco de dificuldade para diferenciar gengivite necrosante de periodontite necrosante, porque na periodontite necrosante assume-se que a condição de perda de inserção está sendo causada pelo processo necrosante. A minha dificuldade é, na grande maioria das vezes, essa perda de inserção ela já era pré-existente. Então, você tem um caso de um processo inflamatório que está acontecendo na margem gengival, porém, num paciente que já tem um quadro periodontal. Então, essa diferenciação entre periodontite necrosante e gengivite necrosante, até hoje eu não engoli ela muito bem, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade nesse sentido. Diferente da estomatite necrosante, né? Como, por exemplo, uma situação como essa aqui, né? Então, essa aqui já é uma situação, essa aqui era uma menina de 15 anos de idade, que estava fazendo tratamento para leucemia mieloblástica aguda, né? Então, entraram com uma dose de imunossupressor e quimioterápico violento nessa menina, e aí não teve a devida orientação de higiene bucal, como deveria ter, e aí você tinha qualquer bactéria que normalmente seria, vamos dizer assim, da microbiota simbiótica do paciente, né? Se torna disbiótica, e aí você tem isso aqui que vocês estão vendo, é a necrose de todo o tecido gengival. Ela não tinha noma, né, ou seja, não tinha necrose dos tecidos faciais, né, mas isso aqui, depois que a gente limpou, ficou a mandíbula exposta, aqui já estava a mandíbula exposta, né, então foi um caso, assim, bem complexo. A gente conseguiu recuperar boa parte desse caso, mas depois ela teve um surto novamente, vamos dizer assim, uma recidiva, né, da leucemia e veio a óbito rapidinho, né, mas infelizmente, uma pessoa bem jovem, esse aqui é um típico caso de estomatite necrosante, tá? Bom, então, as definições de periodontite que eles colocaram, essa foi uma coisa interessante dessa nova classificação, que deixou bem claro os critérios, né? Então, a periodontite, você percebe uma coisa bem interessante, né? Eles usam muito o termo a perda clínica de inserção. Então, o foco dessa atualização é baseado na perda clínica, muito mais na perda clínica de inserção, do que na presença de bolsa periodontal de profundidade clínica de sondagem aumentada. Então, o foco principal dessa nova classificação é a perda clínica de inserção. Então, o que eles definem como periodontite? Né? Você ter perda clínica de inserção, perda óssea radiográfica, por consequência, bolsa periodontal, e aí você tem um quadro inflamatório que leva esse sangramento gengival. Aí eles colocam alguns critérios, né? Isso aqui, na verdade, também é um pouco discutível, mas eles servem, assim, para a gente ter uma orientação, um guia, né? Então, você tem aqui a perda clínica de inserção em 2 ou mais sítios interproximais, porque interproximal é muito mais comum do que você ter em faces vestibulares ou linguais, né? Essa perda clínica de inserção, ela pode ser maior ou igual a 3 milímetros, profundidade clínica de sondagem maior ou igual a 3 milímetros em pelo menos 2 dentes. Ou seja, significa que se o indivíduo tiver um sítio com uma profundidade de 4, é considerado periodontite? Não, não é considerado periodontite. E às vezes isso gerava muita discussão, né? Por quê? Porque você pode ter esse aumento, inclusive, de profundidade clínica de sondagem aumentado por diferentes razões, né? Como está colocado aqui embaixo, né? Ó, você coloca que, ó, essa profundidade de sondagem, ela não pode ser atribuída a fatores traumáticos ou outros fatores não relacionados à periodontite, como recessão gengival, cárie na cervical,
profundidade clínica de sondagem na distal de segundo molar, porque às vezes tem um terceiro ou que foi extraído ou que está num processo de erupção e você tem um aumento, em lesões endopério, em fratura radicular. Então, são situações que não estão diretamente relacionadas com o processo inflamatório periodontal. Tá? Aí você fala assim, mas escuta, o cara tem um sítio com profundidade de 4 milímetros, é considerado periodontite? Pela essa atualização, não é considerado periodontite. Tá? Então, ó, aqui mostrando uns exemplos, né, de perda clínica de inserção, com o aumento de profundidade clínica de sondagem. Então, só lembrando, a perda clínica de inserção a gente usa como parâmetro de referência a junção cemento-esmalte até o fundo da bolsa periodontal, o sulco, sentido pela resistência durante o procedimento de sondagem, né? Aqui também um aumento da profundidade clínica de sondagem que caracteriza essa perda de inserção, e a mesma coisa aqui, né? Uma profundidade clínica de sondagem, que você vai ter uma perda de inserção aqui, porque você tem praticamente 7 milímetros de profundidade clínica de sondagem, e isso, obviamente, acompanhado de perda óssea radiográfica, né? Aqui eu coloquei um exemplo de uma panorâmica, é claro que aqui eu chutei o balde, né? Botei uma situação, assim, bem extrema, né? Justamente para mostrar uma perda óssea bem evidente. Tudo bem, aqui uma panorâmica não é a mais indicada para isso, mas aqui já fica evidente, né, a perda óssea radiográfica que o paciente vem a apresentar, tá bom? Uma modificação que ocorreu, e essa modificação a gente considera importante, é a fusão, onde antes você tinha periodontite crônica e agressiva, aí você agora não tem mais periodontite crônica e agressiva, você virou apenas periodontite, tá? Então, esse foi uma mudança que há muito tempo a gente já vinha vendo, por quê? Porque tem vários trabalhos, tanto no âmbito imunológico, quanto no âmbito microbiológico, que não conseguia ver diferença entre periodontite crônica e periodontite agressiva, né? Então, o que as evidências mostram? As evidências mostram que periodontite crônica e agressiva, na verdade, são variações do mesmo problema, né? Ou seja, não existe uma base científica suficiente para dizer que a periodontite crônica é diferente de uma periodontite agressiva. E aí, com base nisso, para tentar fechar essas diferentes formas de progressão da doença, porque na agressiva a progressão era muito mais rápida, eles dividiram a doença periodontal em estágios de doença e diferentes graus de progressão. O estágio em doença, para o clínico, é muito fácil dele entender. Agora, o grau de progressão, isso vai dar problema, porque é complicado, né? Depois eu já vou explicar por que é uma parte mais complexa, né? Então, primeiro, só para a gente entender algumas questões em relação ao grau de progressão. Então, para a gente entender algumas coisas do grau de progressão, a gente tem que entender essa questão da progressão da doença, né? Então, a progressão da doença, ela refere-se a você avaliar longitudinalmente, né, tanto por meio de radiografias, quanto por meio de análise clínica, para verificar a inserção, né? A evolução dessa doença. Então, aqui a gente já esbarra em dois pequenos problemas, né? Primeiro, a avaliação longitudinal da perda óssea, você teria que fazer por radiografias padronizadas, e muitas vezes não é assim que é feito, né? Então, isso já gera um problema para você comparar uma radiografia tirada no início do ano para uma radiografia tirada agora, por pessoas diferentes, por situações diferentes, às vezes o posicionamento do cone é outro, então isso já vai dar uma confusão. E a inserção clínica é outro problema, porque provavelmente acontece a mesma coisa aí, né, Eduardo? Na minha época acontecia, né? O aluno ia lá, fazia sondagem periodontal, a gente ia lá fazer uma conferência, dava uma medida diferente, chamava um outro professor, um outro aluno ia lá, também dava uma medida diferente, por quê? Porque você tem padrões de forças diferentes, você tem padrões de inserção da sonda diferente, e aqui você vai perceber que 1 milímetro, ele é relevante dentro do processo. Então, esse aspecto de progressão ainda vai dar, assim, vai ter que evoluir um pouquinho, porque ele é um parâmetro que, para a gente, ele vai ser complicado, né?
E aí, dentro dessa questão da perda óssea também, um conceito que eles, não é novo, tá bom? É um conceito que eles importaram de um outro trabalho, eu acho que é do editor atual da Journal Clinical Periodontology, que é o Maurizio Tonetti e o Nicholas Lang. Eles têm um padrão de avaliação de risco, depois eu vou mostrar alguma coisa aqui, onde considera-se o percentual de perda óssea uma proporção, né? Dividido pela idade. Então, você tem, de acordo com a proporção de perda óssea, considerando o comprimento da raiz, e a idade do paciente, você vai dando uma escala proporcional, e a partir daí você vai estabelecendo alguns critérios, né? Então, por exemplo, que é o exemplo que a gente tem aqui, ó. Imagine, por exemplo, aqui, o indivíduo considerando a medida do comprimento da raiz, né? Então, a perda óssea foi de 30%, 40%, 50%, 60% do comprimento da raiz. Imagine um indivíduo de 50 anos de idade. Então, você vai tendo a proporção, ó. Nesse caso aqui, o cara perdeu 30%, ele vai ter uma proporção de 0,6, 40% 0,8, 50% 1, 60% 1,2. Eles falam que a partir de 1 é que você realmente tem uma situação que o clínico precisa de mais atenção, tá? Então, olha só, aqui mostrando esse mesmo exemplo, né, ó, imagine um cidadão com 50 anos, você vê aqui praticamente perda óssea aqui no terço apical, né, ou seja, eu tenho mais que 60% do comprometimento de perda óssea, então provavelmente a minha proporção aqui vai ser maior que 1. Então isso aqui é um caso que me chama a atenção, diferente de uma situação como essa, que eu tenho perda óssea aqui praticamente no terço cervical, né? Então você vê que são situações bem distintas. Agora, o detalhe é como fazer um acompanhamento longitudinal disso, levando a isso. Você tem que ter uma radiografia muito bem padronizada, coisas nessa situação, tá? Aqui é só mostrando, né, uma dinâmica que se tem a respeito desses procedimentos, né, que você considera, né, então você veja, como eu falei, não é um procedimento novo, que considera essa questão da progressão e reavaliação de riscos, né. Então, aqui, deixa eu só mostrar um exemplo para vocês, isso aí depois eu pego, o Eduardo, eu mando isso sem problema nenhum, mas eu imagino que agora não tá vendo a projeção, né? Então, deixa eu pegar aqui, só um minutinho, gente, deixa eu copiar aqui um link. Então, ó, eu vou duplicar a tela aqui. Acho que estão vendo aqui já, né? Eduardo, estão vendo? Sim, professor, tudo certo. Então, eu vou copiar aqui, ó. Aí é online isso, sabe? Então, às vezes, eu até brinco com os alunos fazer algumas simulações, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, né, para você avaliar o risco, né? Então, você põe lá o nome do cidadão, então, lá, Silva, vamos colocar o nome aqui, Fernando. Põe a data qualquer aqui, hoje é 26/8/2020. Então, aí eu vou colocar a idade do cidadão. Então, vamos imaginar um indivíduo tem 30 anos. Número de dente implantes, vamos imaginar tem 28 dentes na boca. Número de sítios sondados ou implantes, vamos imaginar que a gente faz o exame padrão com 6 sítios. Então, aqui ele já vai colocar o número de sítios presentes, que são 168 sítios. Desses 168 sítios, quantos sítios eu tive sangramento à sondagem? Vamos imaginar que eu tive 15 sítios com sangramento à sondagem. Quantos sítios eu tive profundidade clínica de sondagem maior ou igual a 5 milímetros? Vamos imaginar 2 sítios, né? Número de dentes ausentes, 0. Aqui vem, ó, aquela conta, né, ó, percentual de perda óssea alveolar, que a gente vai medir, né, ó, estimada em porcentagem, né, 10% aproximadamente por milímetro, tá? Então, isso aqui já tem num artigo que, de repente, nesse mesmo site, acho que lá no final ele já mostra. Então, vamos imaginar que eu tenha lá uma perda óssea de, sei lá, 2%. Esse paciente, ele tem algum problema genético, algum problema sistêmico? Sim, vamos imaginar que ele seja um diabético. Ele é fumante? Não, ele não é fumante. Então, aqui,
ele calcula dentro desse polígono, né, ele vai colocar aqui, ó, sangramento, a profundidade, a perda dentária, a perda óssea, fator sistêmico e fatores ambientais. Então, aqui, ele calcula a área do polígono, e considerando essa área do polígono, ele estabelece o risco, então, ou seja, esse paciente é risco médio, provavelmente por conta do fator sistêmico. E aqui ele já coloca o intervalo estimado que você tem que chamar esse cidadão para uma reconsulta, né? Baseado no quê? Naquele parâmetro de progressão. Imagine, por exemplo, que agora esse cidadão, né, vamos dizer ali, ó, 30 anos, o cara virou fumante agora. Ó, fumante casual. Quando eu fumo na festa, né? Então, lá, ó. Então, você vai percebendo que o meu polígono aumenta. Passado mais algum tempo, agora ele virou fumante. Ó, meu polígono vai aumentando. Passou mais algum tempo, agora ele virou fumante inveterado. Ó, meu polígono aumentou mais ainda. Então, você percebe que o fato dele virar um fumante pesado já aumenta o risco dele, ó, retorno de 3 em 3 meses. Então, eu coloquei isso aqui porque eu achei interessante, porque ele vai mostrando essa analogia, né? E depois, se você ver aqui nesse site, ele tem todas as instruções de como é feito isso, tá vendo? Olha lá, vai colocando. E aqui ele tem essa referência. Esse artigo, na verdade, é um artigo que você vê, a ideia é antiga, né, de 2003, e esse artigo ele é pago, mas por aqui ele consegue baixar ele gratuitamente, né? Então, são 2 pesquisadores importantes da área de pério, que é o Nicholas Lang e o Maurício Tonetti. Esse Maurício Tonetti, hoje, ele é o editor-chefe da Journal Clinical Periodontology, que é uma revista, vamos dizer assim, bem forte na nossa área, né? Mas eu acho legal isso aqui, viu, Eduardo? A gente faz algumas atividades com os alunos para eles se divertirem com esse sisteminha, tá? Sim, muito bom. Então, e aí, se você for, por exemplo, vamos imaginar que eu tiro o problema genético dele e ele, vamos supor, ele deixa de ser fumante, né? Mas vamos imaginar que aumento aqui o número de sítios com profundidade de sondagem, por exemplo, aumentada. Então, você vai percebendo que o risco vai para médio. Vamos imaginar que eu aumento o número aqui de sítios sangrantes, olha lá, 60%, olha lá, ele já vai para um risco alto, tá? Então, nesse site também é possível, que eu uso também para os alunos fazerem algumas atividades, às vezes, você clica aqui, né, também está na aula, tá, Eduardo? É um link que você tem uma ficha periodontal online, né? Então, ele vem aqui, por exemplo, esse aqui não é dente, é implante. Então, você clica ali, está ausente, você clica no dente, deixa eu ver aqui, você clica aqui, ele vira um implante, e aqui você coloca as profundidades de clínica de sondagem, então vamos supor 4, desculpa, sangramento, aqui, profundidade, aqui. Então, você coloca lá 5, você vê que o 5 ele já fica até em vermelho, né, lá, 3, ele vai marcando, né, então eu acho esse aqui também eu uso muito para fazer atividade com os alunos, para eles fazerem simulação dos pacientes que eles atendem na clínica. Então, essa explicação paralela que eu dei aqui é só para vocês entenderem essa dinâmica da importância dessa questão da progressão, tá bom? Bom, então, só voltando agora à primeira parte, então, essa questão primeira do estágio da doença, a gente vai perceber o seguinte, isso aqui para nós já é bem interessante, né? A gente vai ter o estágio 1 e o estágio 2, né? Que eles podem ser tanto localizado como generalizado. Então, é sempre menor que 30% e sempre maior que 30%. Então, o estágio 1, o que vai acontecer? É uma perda clínica de inserção pequena, é uma perda óssea pequena, ou seja, menor que 15%, é uma profundidade clínica pequena, até 4 milímetros, perda horizontal, e não tem perda dental devido à periodontite. O estágio 2 já é uma pequena evolução do estágio 1, né, onde seria aqui, se a gente teria aqui uma periodontite leve, aqui é aquele estágio de transição de leve para moderado, sabe? Então, a gente tem lá, ó, um pequeno aumento da perda clínica de inserção, um pequeno aumento da perda óssea radiográfica, um pequeno aumento da profundidade clínica de sondagem, porém, a gente ainda não tem uma perda dental devido a problemas periodontais, tá? Aí ele vai para o estágio 3. O estágio 3, nessa classificação atualizada, ela seria a nossa periodontite moderada, né?
Então, você já percebe aqui, ó, que você já tem profundidades clínicas de sondagem aumentada, perda óssea radiográfica até metade da raiz, profundidade clínica de sondagem já 6 milímetros ou mais, você pode ter perda óssea vertical, e você pode ter alguns dentes que foram perdidos por doença periodontal, inclusive lesões de furca, defeitos de rebordo. E o estágio 4 já seria a nossa doença periodontal severa, né? Então, você já vê um aumento ainda dessa perda óssea, mas você já vai tendo outros fatores envolvidos, como trauma oclusal, a pessoa, pela mobilidade dentária, já tem dificuldade mastigatória. Então, é uma evolução do estágio 3. Então, eu diria para vocês que estágio 1 seria uma periodontite leve, o estágio 2 seria uma transição da leve para moderada, o estágio 3 seria moderada, e o estágio 4 já seria a nossa periodontite severa, né? Então, essas são algumas caracterizações, ok? E aí, quando a gente vai para o grau, aí que a coisa pega, né? Porque no grau, você precisa acompanhar o paciente e envolve todos aqueles problemas de padronização de medidas e tudo mais. Então, você pode ter, e isso eu particularmente, nesse momento, eu acho muito difícil, né? Você tem lá grau A, grau B e grau C. Então, o grau A seria progressão lenta, progressão moderada, progressão rápida da doença periodontal. Então, primeiro que você precisa ter um tempo para avaliar o indivíduo, eles falam até 5 anos, né? Não sei aí, Eduardo, mas aqui, para você acompanhar o paciente por 2 anos na faculdade, já é uma vitória, né? É verdade. Exatamente. Então, você tem lá 0,25 milímetros ano, até 1 milímetro ano, e mais que 1 milímetro ano do quê? De profundidade de sondagem? Não, de perda de inserção, né? Então, aqui algumas características: muito biofilme, pouca perda de inserção, sem fatores modificadores. Perda de inserção condizente com os depósitos, né? E aqui a perda de inserção não condizente com os depósitos. Muitas vezes esse paciente ele tem pouquíssimo biofilme e progressão muito rápida, né? Então, aqueles pacientes da classificação anterior, antes da atualização, que chamava-se de agressiva, provavelmente se enquadrariam nesse grupo aqui de categoria C, tá? Então, eu já antecipo, né? Eu acho a questão dos graus de progressão muito complicada, porque você precisa ter exames sequenciais. Por isso que realmente eu acho que isso ainda vai ter que repensar algumas questões para poder ser feita essa reanálise, tá? Bom, a periodontite com manifestação sistêmica, você tem aqui desordens genéticas associadas e outras alterações como estresse, cigarro, medicação, câncer e assim por diante, né? Então, aqui, por exemplo, um exemplo de doença autoimune, né? Então, a foto não ficou muito legal, mas essa paciente tinha algumas bolsas bem marcantes, né? E aí, você ia ver, ela tem uma doença autoimune, que é uma doença de pele, que é a psoríase, que tem essa caracterização. Aqui uma outra paciente que tem uma síndrome de Sjögren, né, que você tem problema nas glândulas, tanto você percebe que ela usa um gel aqui para manter o tecido gengival hidratado, né, mas ela tinha um problema de boca seca, né, de xerostomia, por conta do problema sistêmico, né, da doença autoimune. Aqui você tem uma paciente diabética não controlada, mas aqui juntou tudo, né? Você tem uma higiene bucal péssima, associado a um controle, paciente com nível socioeducacional baixíssimo, né? Então, você juntou tudo aqui e o resultado, infelizmente, não poderia ser diferente. Esse paciente, eu não sei não, mas eu acho que é de uma radiografia que eu mostrei lá no início, com perdas ósseas, assim, absurdas, né? Então, essas são algumas das questões que a gente tem, tá? Aqui outras condições que afetam o periodonto, isso aqui também foi importado da classificação anterior, então, outras doenças sistêmicas, manifestações bucais de doenças sistêmicas, abscessos, condições mucogengivais, alterações traumáticas, fatores relacionados à prótese, então isso também veio da classificação anterior. E aí ele propõe uma classificação diferenciada para as recessões gengivais, né? Então ele classifica recessão tipo 1, tipo 2 e tipo 3, aonde você tem aqui tipo 1,
você tem ausência de perda de inserção interproximal, né? Ou seja, se a gente for fazer uma sondagem nessa região interproximal, ela vai estar íntegra, né? Você tem o tipo 2, que você tem uma perda interproximal, só que essa perda na recessão interproximal, a distância da junção cemento-esmalte ao fundo da bolsa, digamos assim, ela é menor ou igual ao tamanho, desculpe, o tamanho da recessão. Então, vamos supor, se eu tenho uma profundidade de uma perda clínica de inserção de 4 milímetros, a recessão ela não vai ser maior que 4 milímetros. E você tem aqui o tipo 3, onde a perda de inserção interproximal é maior que a recessão. Então, aqui eu tenho uma recessão de uns 3 milímetros, só que minha perda de inserção aqui, 1, 2, 3, é de 7. Então, esse aqui seria o grau 3. E aí ela pode ser positiva ou negativa. Então, aqui ela seria, o que seria positiva, negativa? Seria relacionado a abrasão dental. Então, aqui seria negativa, porque a abrasão dental aqui é menor, existe uma abrasão, mas o desgaste aqui nessa região cervical é menor que 0,5 milímetros. Aqui seria negativa e aqui seria positiva, que você já tem uma abrasão maior. Então, essa é uma alternativa, mas eu vou dizer uma coisa, sinceramente, eu ainda prefiro ficar com a velha e boa classificação de Miller, né? Que depois, qualquer coisa, o Eduardo explica melhor como é que é a nossa classificação de Miller, tá bom? Porque a classificação de Miller, eu acho que ela é um pouco mais abrangente, ela é mais simples de entender e ela já indica a previsibilidade dos procedimentos, tá? Bom, eu já estou meio que finalizando, tá, Eduardo? Não se preocupe. Tranquilo, professor. Para terminar no horário, entendeu? Tá certo. Então, ó, tranquilo. Essa foi uma atualização que a gente considerou muito relevante e necessária, que é a inclusão de condições periimplantares que não havia na classificação de 99, porque naquela época os implantes não eram tão difundidos quanto são hoje, né? Então você tem, da mesma forma, ou seja, um espelho do que a gente tinha para classificação para doenças periodontais, as doenças periimplantares. Então você tem saúde periimplantar, você tem a mucosite periimplantar. O que é essa mucosite periimplantar? É o equivalente à gengivite, né? É o processo, vamos dizer assim, é a gengivite no implante, entendeu? E você tem a periimplantite, que é a periodontite no implante. E você tem as deficiências nos tecidos periimplantares, ou seja, as alterações de morfologia que também pode vir a acontecer, tá? Então, o que eles definem como uma saúde periimplantar? Então, ó, ausência de sinais clínicos de inflamação, incluindo sangramento à sondagem, né? Sem aumento de profundidade clínica em comparação com exames anteriores e sem perda óssea, além daquela salserização, que é aquela remodelação inicial do implante. Então, essa que seria as classificações de saúde periimplantar, né? Aqui um exemplo clínico, né, de uma área com saúde periimplantar. E o que seria a mucosite periimplantar ou a gengivite periimplantar, né? Seria um sangramento à sondagem e ou supuração, e uma perda óssea que vai além daquela relacionada com a salserização, que é aquela remodelação inicial da crista óssea do implante, né? Então, aqui a gente tem uma situação onde você percebe, deixa eu ver aqui, ó, um leve sangramento à sondagem. Talvez se eu esperasse um pouquinho mais aqui, a gente teria um sangramento mais evidente aqui nessa região, por vestibular. Porém, quando a gente vem nesse mesmo caso aqui pela lingual, eu já diria que aqui já não é mais uma mucosite, aqui a gente já está diante de uma periimplantite, tá? Então, a gente tem nessa posição, a gente tem aqui uma mera inflamação gengival, mas aqui já está diante de uma mucosite, tá? Ou, desculpe, de uma periimplantite. Então, a periimplantite é a mesma coisa, onde a gente tem sangramento à sondagem e supuração, né? A gente tem um aumento da profundidade clínica de sondagem em relação aos anteriores e uma perda óssea também já bem característica, né? Aqui um exemplo de um caso de periimplantite, né? Onde percebe-se já
o grau aqui, o tecido estranho, né, e tal, rebater o retalho, você vê o defeito periodontal bem característico, radiograficamente a gente tinha essa situação, né. Isso aqui já é bem chatinho de tratar, o tratamento já não é tão simples de uma maneira geral, tá bom? Então, fazendo uma síntese dessa atualização das classificações de doenças periodontais, a gente então vai ter duas categorias de doenças, que são as chamadas doenças periodontais e doenças periimplantares. A gente tem saúde periodontal e condições gengivais, que é igual ao anterior. A periodontite, que juntou agora, virou agressiva e crônica, virou somente periodontite. E condições sistêmicas que afetam o periodonto. Considerando condições periimplantares, você tem a saúde, a mucosite periimplantar, que é o equivalente à gengivite, né? A periimplantite, que é o equivalente à periodontite, e alterações de morfologia dos tecidos, né? Então, essa é a síntese dessa atualização das classificações das doenças periodontais, que a atualização saiu em 2018, mas ela foi discutida, eu acho, final de 2017, né? E agora é que ela está sendo já mais difundida e tudo mais. Mas é sempre importante a gente entender que, como eu mencionei logo no início, eu não considero uma nova classificação, e sim uma atualização em relação à classificação que nós tínhamos anteriormente, visto que boa parte dos elementos que ali tinham, eles se mantiveram nessa nova atualização, tá bom? Então, gente, agradeço a participação de todos, eu tentei ser bem fiel ao horário, tá bom? Que eu sou muito preocupado com essas questões, e caso tenham alguma dúvida, vocês ficam à vontade para conversar. Qualquer coisa, se vocês quiserem, eu posso deixa eu ver aqui o meu e-mail, e aí vocês, se quiserem, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato, sempre que eu garanto a vocês que eu respondo, tá bom? eu não deixo vocês sem responder, tá bom? E precisando de alguma coisa, estamos aí à disposição, tá bom? Mais uma vez, agradeço, Eduardo, pelo convite. Eu estou vendo que a Cíntia ali agora. Cíntia, eu não estava te vendo porque eu estava com a tela aberta aqui, eu não consegui ver absolutamente nada. Tranquilo, Fábio. Falando para o computador, de repente... Maravilha te ver. Eu fico até com medo, a hora que eu diminuo, a hora que eu cancelo, bloqueio paro a apresentação, a hora que vem, puma, não tem mais ninguém ali. Nada, os meninos são aplicados, ficaram. Depois, qualquer coisa, se precisar de alguma coisa, eu fico aí à disposição, e caso não ficarem com dúvidas depois, pode ficar à vontade para entrar em contato, que não tem problema, tá bom? Ó, tem um pessoal lá na clínica assistindo, ó. Verusca está com eles lá, ó. Maravilha, viu, Fábio? Obrigada. Nossa, ter aceito o convite do Duda, tá aqui compartilhando com os nossos alunos, que saudade. Ouvi inteirinha. Estava aqui ouvindo tudo. Aprender sempre contigo, né, grande mestre? Maravilha, muito obrigada mesmo, viu? Vamos marcar uma hora, na hora que passar tudo isso, para você vir presencial aqui. Pois é, já estava agendado, né, mas não deu certo. Fazer o quê, né? Mas logo a gente... Para setembro, né, Eduardo? Pois é, vamos programar. Vamos torcer para isso passar logo. Mas, Caneta, precisa liberar as práticas até agora. Pois é. Nossa, 8 de outubro. 8 de outubro vocês vão voltar? A partir de outubro. Agora, se é outubro, não sei, vamos ver. Aqui nós voltamos essa semana, com as práticas. Outubro. Estamos começando assim devagar com os laboratórios para depois retomar as clínicas. Perfeito. Perfeito. Obrigada. Muito bom te ver novamente, poder ouvir aí, né? O pessoal que está aqui comigo também falou que gostou, explica muito bem. Obrigadão. Bem sintético, né, Verusca? Bem sintético, né?
Pois é, né? Ele te deu um tempo curto aí, ele briga com ele. É normal, né? Porque se dá mais que 1 hora, o povo dorme, então não dá para ser mais que 1 hora. É verdade. Mas obrigado, professor. Um tema bem complexo para a gente, né? Ainda mais para montar uma aula para graduação, segundo, terceiro, quarto ano, a gente sabe da dificuldade, né? Eu acho que essa nova classificação, a atualização da classificação, ela dificultou um pouquinho para quem ensina, se você der obrigado a passar de 99, porque não tem como, né? Então, mas no planejamento da clínica, esse estagiamento, ele ajuda muito para fazer um planejamento mais integrado. E eu queria agradecer, professor, foi uma aula muito boa, o professor conseguiu colocar todos os pontos fundamentais aí para a gente. Os alunos do quarto ano já tiveram essa aula, do terceiro também, então foi algo assim muito, muito enriquecedor para fortalecer o conhecimento, né? E o pessoal do segundo ano que está aqui ainda, tem bastante gente do segundo ano assistindo, já fica com um pouquinho de incentivo para o ano que vem, né? Aqui a gente tem 6 meses de pré-clínica, de laboratório, então a nova classificação ainda não foi passada na íntegra para o segundo ano, eles vão começar a ter esse contato no terceiro ano. Mas já é muito bom. 6 meses de pré-clínica, 6 meses de pré-clínica e 6 meses de clínica. E depois vai tudo para a clínica integrada. É isso aí. Mas tá joia, professor. Não vou tomar mais seu tempo, eu sei que o senhor tem um compromisso aí na pós. Eu queria agradecer, tá? Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, Eduardo. E em breve vamos ver se a gente consegue se organizar para o senhor vir para cá. Tá joia. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau, hein? Um abraço, até mais. Tchau.